Hoje, nosso terceiro dia de 90 vídeos do Tarô na Prática. Esse é um projeto que eu criei para ensinar você, taróloga, a olhar para o tarô terapêutico voltado para a cura da criança interior através da teoria, mas principalmente através da prática em atendimentos que eu faço aqui diariamente. E no atendimento de hoje, a queixa da interagente voltada para a vida profissional. Nesses 30 dias nós vamos olhar para o tarô na vida profissional, nos 30 primeiros dias, era justamente o medo. Ontem, uma situação muito semelhante que vinha do fracasso, o medo de fracassar, mas do atendimento de hoje não era o medo de fracassar, mas simplesmente o medo de se jogar, o medo de fazer acontecer, o medo de empreender principalmente, né, em viver só do tarô. E a carta que veio para representar um trauma na criança interior dela que está afetando de maneira negativa o adulto foi os enamorados. Nesse deck aqui, representado por João e Maria. Bom, os enamorados fala de uma criança interior que lá na infância teve o trauma, teve a dificuldade de viver a separação. O que isso significa? Pais ou principalmente uma mãe muito protetora, uma mãe muito conectada a essa criança e que não dava a ela o direito de crescer, que não deixava que as necessidades básicas dela, inclusive principalmente a de autonomia, fosse atendida. Então aquela mãe que fazia tudo pela criança, que dava comida na boca, que ia no banheiro junto, a criança que cai e a mãe já tá ali em cima, ou seja, a criança não tinha espaço para aprender, claro que dentro de limites, né, porque é uma criança e precisa de suporte, mas a criança não tinha autonomia, não tinha espaço para fazer o que gostaria, o que precisava para entender como se virar na vida adulta ali diante das adversidades. E entenda, eu não estou dizendo que pais e mães têm que deixar as crianças caírem, se machucarem e chorando, não é sobre isso, mas dentro de uma limitação e dentro de uma linha de crescimento, a criança precisa ter desafios para que ela possa superar e ela entenda que ela dá conta. Então, por exemplo, na refeição, acontece muito na introdução alimentar da mãe, né, ou dos pais em si, darem a comida na boca da criança. A criança precisa pegar o alimento, a criança precisa sentir a textura, a criança precisa aprender a levar a boca. E às vezes esse pequeno gesto ela não tem espaço de fazer, porque a mãe, com o intuito lógico, positivo, de cuidar, de proteger, coloca ali a comida na boca da criança, né? Só que aí vai para uma vida adulta na insegurança, porque ela não conseguiu ali na infância viver este processo de separação, sempre muito protegida, sempre conduzida pelo pai ou pela mãe, quiçá pelos dois, ou pelos responsáveis ali. E como que isso impacta na vida adulta? Por que isso estava impedindo a minha interagente de se jogar no empreendedorismo? Porque ela não se sentia capaz. A partir do momento que lá na infância os pais, né, faziam tudo por ela, o que ela entendeu? Eu não dou conta de fazer nada sozinha. Ela não, ali na jornada, quando chegou nos namorados, que ela deveria fazer a escolha de continuar na primeira infância ou ir para a adolescência, de maneira inconsciente, ela continuou na primeira infância, preferindo os cuidados e a superproteção dos pais. Quando ela vem para a vida adulta, ela não consegue agir sozinha. Não se os pais não apoiarem, não incentivarem. E hoje é muito difícil pessoas, né, ela que tem os pais mais antigos, é muito difícil acreditarem no digital. Para esse pessoal que é antigo e que tem ali, enfim, uma visão diferente de mundo, digital é coisa de gente folgada, né? Não é trabalho, não é algo sério, não é algo que dá sustento. Então ela estava presa nessa condição. Eu quero empreender, eu quero ir pro digital, mas a criança dela estava ali ainda aprisionada
na superproteção dos pais, de depender, de precisar que os pais abençoassem, que os pais apoiassem, que os pais incentivassem de alguma maneira essa decisão. E por isso era tão difícil para ela empreender. Quando a gente entende isso, é sobre essa interagente na postura de adulta, primeira coisa, trazer para a consciência que agora ela é adulta e que quem, né, metaforicamente falando, precisa cuidar da versão criança, da versão pequena dela, é ela mesma. E justamente por isso que ela precisa ir para o mundo e trabalhar e fazer o que ela quer, o que ela se sente capaz o suficiente para gerar renda e ter o seu próprio sustento. Primeira coisa. Segunda coisa é realmente ela acolher sempre, tá? No tarot terapêutico voltado para a cura da criança interior, o caminho de solução entre algumas possibilidades sempre vai precisar trazer um acolhimento para a criança interior, ou seja, o acolhimento dessas memórias. Olha, memórias, eu entendo que vocês estão aí porque na infância eu vivi dessa maneira, na infância eu realmente precisava dos meus pais porque eles me protegeram tanto que eu não tinha condição nenhuma de fazer nada sozinha, mas agora eu não estou mais na postura de criança, agora eu sou adulta e como adulta eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Ainda que eu não saiba, porque aquilo que eu não sei, eu sou capaz de buscar ferramentas, mentores, enfim, conhecimento suficiente para que eu consiga fazer. Então, a partir desse momento de consciência, a primeira pergunta que eu fiz para ela foi: o que você decide? Continuar na postura imatura, independente dos seus pais, ou a partir desse momento decidir ser adulta e assumir as responsabilidades pelas suas escolhas? Foi um momento bem impactante porque ela disse: eu tenho muito medo, mas eu decido assumir as responsabilidades pelas minhas escolhas. É claro que pode ser que inicialmente nós vamos precisar de um acompanhamento ali com ela, né, por semanal ou até mesmo quinzenal, conforme ela for fazendo as escolhas, como que ela tá lidando com as escolhas diferentes daquilo que os pais gostariam, ou como que ela está conseguindo lidar com as escolhas que não são validadas pelos pais. E neste processo de acompanhá-la, eu ajudar nessa construção de uma nova crença, na nutrição da autoconfiança. Mas quando nós enxergamos aqui a razão deste medo, tudo fica mais fácil, porque aí diante daquilo que ela dá conta naquele momento, é ela que vai me dizer: eu consigo a partir daqui seguir sozinha, tendo essa consciência ou não, Ju? Preciso da tua ajuda para que você me ajude nesse processo de nutrir essa autoconfiança. Nunca vai ter um padrão. A raiz vem do arcano, né? Então, a raiz, que é o trauma da criança que está impactando a vida adulta do nosso cliente, sempre vai vir do arcano. E isso, teoricamente, pode ser, a gente pode dizer que é um padrão conforme cada arcano, mas a maneira que esta ferida impactou e está impactando a vida de cada interagente sempre vai ser diferente. Cada ser humano é único, então não existe o padrão da repercussão e nem como isso está reverberando na vida dela. Assim como não existe um padrão de entender para determinar, na verdade, um acompanhamento que ela vai precisar. Se ela vai precisar de um acompanhamento terapêutico, se algumas tiragens ali estratégicas, mais algumas tiragens são suficientes, se de repente ela não vai precisar de nada porque ela já é uma pessoa, por exemplo, que está num processo de autoconhecimento mais avançado e justamente por isso ela já sabe lidar com essa informação. Então, taróloga, é importante que você vá pro atendimento com essa consciência. Se sair uns enamorados, eu vou dizer para ela que o caminho de solução necessariamente é esse. Não, você sempre vai trazer possibilidades e ela, a partir daquilo que ela sente, a partir daquilo que faz sentido para ela, vai determinar o melhor caminho e o caminho que ela escolhe. Pode acontecer, inclusive, dela virar e falar: eu não quero fazer nada com isso. Tá tudo bem. A gente tem que respeitar o livre-arbítrio do nosso interagente. Não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever aqui no canal para receber notificação de todos os conteúdos que eu vou trazendo aqui nessa jornada
do Tarô na Prática. Até amanhã!